Nós vamos nessa noite continuar falando sobre os temas, da nossa série de mensagens Propósito. E você que está em casa, seja muito bem-vindo à nossa live, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. E eu gostaria de te encorajar, como os irmãos fazem aqui na igreja, a ter nas mãos um papel, uma caneta. De repente você já é da era pós-moderna, está acostumado mais a escrever no celular ou no seu tablet, mas anote aquilo que nós vamos falar, porque Deus certamente tem uma palavra poderosa para os nossos corações nessa noite. Deus tem falado muito aos nossos corações, não apenas ao meu, nesta série de mensagens, mas também ao coração da igreja. Algumas pessoas têm me procurado durante a semana e têm me falado de bênçãos que têm recebido da parte do Senhor, a nível de orientação, a nível de Deus estar falando mesmo e orientando a vida deles para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria então de fazer mais uma oração nessa noite, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre nós, para que possamos ouvir e aprender sobre a palavra do Senhor. Amém? Oremos todos juntos. Santo Deus, a Tua palavra, ela está prestes a ser anunciada, pregada. E a minha oração, como tem sido há anos, desde que eu iniciei o ministério como pregador, a minha oração tem sido que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural trazer revelação do Espírito ao nosso coração. Porque, Pai, se o Senhor não nos revelar, se o Senhor não abrir o nosso coração, nós jamais teremos descortinados os Teus segredos sobre nossas vidas. Por isso, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e repreende no nome de Jesus todo levante às vezes que o inferno vem para tentar nos tirar desse momento, para tentar nos tirar da atenção que temos que colocar para aprender a Tua palavra. Sobre aqueles que estão em casa agora, eu peço a Deus que nada atrapalhe o culto deles ao Senhor, que nada atrapalhe a oitiva nesta noite da Tua palavra, e ao final de tudo, o Teu santo e poderoso nome seja exaltado, glorificado, nós venhamos a diminuir, para que o Senhor receba a honra, receba a glória e receba todo o louvor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha só, nós estamos já há algumas semanas, há 9 semanas na verdade, falando sobre esta série de mensagens chamada Propósito. A gente está falando sobre propósito na nossa vida. E o primeiro propósito que nós falamos é que nós fomos planejados para agradar a Deus. Então, o propósito primeiro do Senhor nas nossas vidas é que a gente viva para a glória e louvor do nome dEle. O segundo propósito pelo qual o Senhor nos criou é que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. É por isso que nós falamos, na segunda oportunidade que tivemos de falar sobre o propósito, que nós fomos criados para integrarmos a família de Deus, para estarmos juntos como igreja de Deus, seja no templo físico, seja através de uma rede de serviços e ministérios que a igreja do Senhor opera para a glória do nome dEle. Nós temos o mesmo Pai e, portanto, nós somos irmãos. Amém? Terceiro propósito de Deus nas nossas vidas é que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. E aqui nós entramos naquilo que é a missão da nossa igreja, que é fazer discípulos entre as nações à semelhança de Cristo. E aí nós falamos, desdobramos um pouco essa parte, este propósito, e a gente falou sobre maturidade, a gente falou sobre crescimento,
A gente falou sobre a maneira que Deus usa, a maneira que o Espírito Santo usa para nos amadurecer. Focamos que a maneira que Ele usa para nos amadurecer é através da palavra. É através do estudo da palavra, é através da leitura da palavra, é através da meditação da palavra, é através de um relacionamento com a palavra que é Cristo. Porque a palavra de Deus diz no livro de João, no Evangelho de João, que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Cristo é o Verbo encarnado, é o Logos, a palavra de Deus. E quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu tenho relacionamento com o Senhor, através da palavra, eu sou amadurecido por ela. Focamos nisso, mas o Espírito Santo usa outros elementos para nos amadurecer, como, por exemplo, as provas da vida, as dificuldades que enfrentamos, os problemas que passamos, as experiências que temos na vida, todas elas, sejam boas e principalmente as ruins, elas nos colocam numa condição, numa posição de amadurecimento. E é por conta destas experiências que temos, que Deus vai nos forjando e nos colocando no lugar que nós precisamos estar. Não é muito da minha época, mas eu me lembro, quando eu era criança, de assistir alguns filmes muito legais de um cantor famoso chamado Elvis Presley. Eu acredito que mesmo os mais jovens já ouviram falar sobre Elvis Presley, que é conhecido como o rei do rock and roll, né? Foi considerado um ícone cultural mais popular do século XX. E apesar do seu nome de sucesso, apesar dele ter sido conhecido mundialmente como cantor e também ator, ele foi, de acordo com seus amigos, uma pessoa extremamente infeliz, uma pessoa frustrada na vida. Olha que coisa. Ele morreu em consequência de obesidade e de dependência química, dependência de drogas aos 42 anos de idade. Morreu de forma prematura. E Priscila, sua esposa, em uma de suas biografias, ela disse, quando entrevistada, que o Elvis nunca entendeu o que deveria ser neste mundo, ou qual era o propósito da sua vida. Pensava que estava aqui por algum motivo, talvez para pregar, talvez para servir, salvar, talvez cuidar de pessoas. Esse desejo agoniante estava sempre presente nele, e o Elvis sabia que não estava realizando. Chegou até um ponto em que ele não mais queria pensar sobre o assunto. Então percebam, Elvis Presley, ele não encontrou uma pista de onde ele deveria seguir e ter começado a sua busca para alcançar, descobrir e executar o seu propósito. De uma certa maneira, Elvis Presley estava perdido. E hoje, então, dando continuidade à série de mensagens que estamos ministrando, que fala sobre propósito, nós vamos estudar o quarto propósito para o qual você foi criado por Deus. O quarto propósito é que você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado, você foi formado para servir a Ele. O Elvis, ele achava que estava aqui para fazer alguma coisa. Talvez para servir, pregar, como eu disse. Para fazer algo importante da sua vida. Mas ele não conseguiu entender o porquê estava na terra. E a sua própria esposa disse: eu não quero cometer o mesmo erro. Ou seja, eu não quero passar pela vida sem descobrir o meu propósito em Deus e realizar tudo que Ele tem planejado para mim e para aqueles que estão na minha vida. Eu gostaria que você hoje à noite, então, abrisse a sua Bíblia. A gente vai percorrer aqui alguns textos,
Mas, inicialmente, abra sua Bíblia lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Na nova versão internacional, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, pare para pensar um pouquinho comigo nesse texto. O texto diz que porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos. A grande realidade é que você foi feito, eu fui feito, para dar uma contribuição e não apenas consumir. Eu vou repetir isso porque isso é importante. A grande realidade é que nós fomos feitos para dar uma contribuição e não apenas para consumir. Deus o criou para fazer a diferença. Tudo que só recebe, todo recipiente que só recebe, ele vai transbordar, e o propósito do recipiente não é viver transbordando, mas é transportar algo, ter algo para pertencer. Perceba que o que importa então não é o quanto você vive, mas é como você vive. O que importa não é a duração da sua vida, mas é a doação dela. Não importa o quanto você vive, o que importa é o quanto você doa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de tempo. A Bíblia diz que nós fomos criados para servir, nós fomos salvos para servir, nós recebemos dons para servir, nós fomos moldados para servir, recebemos de Deus o mandamento para servir. Então, toda vez que Deus nos dá uma tarefa, Ele o faz. Porque primeiramente Ele nos deu a incumbência. E em segundo lugar, Ele nos chama para fazer a tarefa, porque Ele já nos preparou para ela. Toda vez que Deus nos dá uma tarefa, primeiro Ele nos equipa para aquilo. Jó capítulo 10, versículo 8 diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó tinha a percepção de que foi a mão de Deus que o fez, foi a mão de Deus que o planejou, e quando Deus nos criou, Ele nos dotou com elementos naturais que nos definem como indivíduos. Quando Deus nos forma, quando Deus nos cria, isso acontece no Éden, mas na sua vida, na minha vida, aconteceu após a concepção no ventre da nossa mãe. E quando Deus nos cria, Ele ali já nos dota com algumas características, e ao longo da vida Deus vai acrescentando tantas outras que definem a nossa forma de ser, que definem a nossa individualidade, que definem quem de fato nós somos. Então, Deus nos deu dons, Deus, Ele nos dá recursos pessoais, Deus nos deu uma personalidade, Deus nos deu áreas de experiência para que possamos servi-lo com isso. Isso significa que Deus nos criou de um modo exclusivo, personalizado, diferente de todas as demais pessoas do mundo.
Você é único. Não existe outra pessoa igual a você. Pode existir alguém parecido com você, mas não há ninguém igual a você. Você é único, porque Deus te fez assim. E Deus te fez assim com o propósito de servi-lo. Eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Olha que interessante. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Eu gostaria que você fizesse aqui uma reflexão comigo, porque aqui é importante a gente pensar um pouco. Perceba que Pedro não diz, a Bíblia não diz, cada um exerça o dom que recebeu para ganhar muito dinheiro. Não, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que cada um de nós exerça o dom que recebeu para servir outras pessoas. Eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro sermão que eu preguei, primeiro sermão da série, eu disse uma frase, eu disse que essa frase era muito importante, eu disse que essa frase você nunca mais deveria esquecer dela. E a frase mais importante, talvez, que você tenha que guardar dentro desta série de sermões, é que não é sobre você. A questão não é sobre você. A questão não é sobre mim. Eu não sou o centro. Você não é o centro. Seu propósito, meu propósito na vida é ser quem Deus planejou para que nós fôssemos. Perceba que Ele nos deu talentos e habilidades. Deus nos deu uma história de vida, experiências. Deus nos deu capacidades, tudo, enfim, para beneficiar outras pessoas. A gente acha que tudo que Deus nos deu foi para o nosso próprio benefício. Então, porque eu sou um bom administrador, porque eu sou talvez, ou você seja talvez, uma pessoa que tem aí a capacidade, o dom de ganhar dinheiro, o dom de trabalhar com finanças, ou porque você acha e entende que Deus te deu um dom específico para a área da música, um dom específico para a área do ensino, um dom específico para qualquer área que seja. Isso não lhe foi dado inicialmente para você ficar rico. Isso não foi lhe dado para você ganhar muito dinheiro com isso. Não, o dom que você recebeu, as experiências de vida que você tem, tudo que Deus tem te dado é para você abençoar os outros. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz assim. Meu quarto propósito, o seu quarto propósito, portanto, é servir a Deus através do serviço aos outros. Você quer saber por que vocês estão vivos? Essa é a razão. Nós estamos vivos, você está vivo, você foi colocado aqui não apenas para ocupar espaço. Tem gente que acha que veio ao mundo a passeio, né? Nós não fomos criados para sermos colocados aqui na terra para ocupar espaço, consumir e passear pela vida de graça. Nós fomos colocados aqui para servir a Deus, e o modo como você faz isso é através do serviço às outras pessoas. Portanto, se você diz que serve a Deus, mas não está servindo as outras pessoas, você, na verdade, está vivendo um ledo engano, porque quem não serve as pessoas não está servindo a Deus. Existem pessoas que querem servir a Deus, existem pessoas que desejam servir a Deus, mas elas não querem servir aos outros.
Elas não querem se doar aos outros. Mas eu e você, nós não podemos ser dessa maneira. O único modo pelo qual eu e você podemos servir a Deus é através de um serviço claro, pontual, um serviço intencional às outras pessoas, porque nós só servimos a Deus quando nós servimos o nosso irmão. E quando nós servimos o próximo, né? Porque a gente às vezes acha que o irmão, o próximo é só o irmão, mas às vezes o próximo é aquele que não conhece Jesus também. O próximo é o diferente, tal qual foi, Jesus conta na parábola do bom samaritano. Então, da mesma maneira que as palavras, né, adoração, comunhão, discipulado, elas são muitas vezes mal interpretadas, mal compreendidas. A palavra serviço, a palavra ministério, é também uma palavra mal compreendida. Porque veja, quando eu digo a palavra ministério, quando eu falo assim, fulano de tal está no ministério, a primeira coisa que vem na nossa mente é a figura de alguém que assumiu o ministério pastoral. É a pessoa de alguém que assumiu o ministério da pregação. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todo cristão, que toda cristã é um ministro, uma ministra de Deus. É verdade que nem todo cristão é um pastor. Mas todo cristão é um ministro de Deus. Toda vez que Deus ele usa os seus talentos, suas habilidades, sua história de vida, suas experiências para ajudar alguém, você precisa saber que o nome disso é ministério. Todas as vezes que Deus te usou com os talentos e dons que Deus tem te dado para servir aos outros, saiba que isso é ministério. Nós temos muitos exemplos aqui na igreja de pessoas que fazem isso, né? Nós temos aqui nosso querido amigo Paulinho. O Paulinho, ele tem um talento, um dom, uma habilidade na área da técnica, na área de som, na área de construção, de palcos, nessa área toda de trabalho técnico com som. Por quê? Ele não apenas tem uma empresa disso, mas ele também tem o dom para isso. E o que o Paulinho tem feito? Paulinho tem servido a Deus. Paulinho tem sido um ministro de Deus na casa de Deus, servindo ao Senhor com aquilo que ele tem, porque ele está servindo as pessoas. As pessoas que estão agora, nessa época de pandemia, servindo a Deus aqui na igreja, estão servindo vocês que estão em casa, porque isso é ministério. Todas as vezes que Deus usar a tua vida com aquilo que Deus te deu, às vezes você acha que Deus está te usando só quando você tem um dom, mas às vezes Deus está te usando através de uma experiência que você passou e você diz para a pessoa, olha, eu passei por isso também, deu certo, Deus vai abençoar a tua vida também. Isso também é ministério. A gente precisa entender que na Bíblia as palavras serviço e ministério são a mesma coisa. Tem gente que acha que ministério é mais bonito, né? E serviço é outra coisa. Não, ministério é serviço, irmãos. Ministério é trabalho. Ministério é envolvimento. Ministério é comprometimento. Na Bíblia, por exemplo, a palavra servo e ministro são a mesma pessoa. Todos nós somos chamados ao ministério. Todos nós somos chamados para sermos ministros. Você até pode dizer assim, pastor, eu não sou chamado para ser ministro, não. Né? Eu não sou um ministro de forma nenhuma. E eu preciso te dizer, se você diz que não é, eu te digo que você é. Porque se você tem um chamado para salvação, você também tem um chamado para servir a Deus. Tem gente que acha que servir a Deus é apenas estar
sobre as luzes da ribalta, sobre os holofotes, sobre a evidência de todos, e servir a Deus, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, é se doar com aquilo que temos para abençoar as pessoas. Toda vez que você usa então o seu talento para ajudar alguém, toda vez que você usa os teus recursos para ajudar alguém, você está ministrando, você está servindo, porque Deus, Ele usa cada um de nós para fazermos valer aqui na terra o seu trabalho. Quando alguém precisa de um médico, de um remédio, de um socorro, qualquer que seja ele, Deus pode enviar um anjo? Sim, Deus pode. Mas por que Deus não manda o anjo? Ele não manda o anjo porque Ele chamou você para servir as pessoas. Domingo passado, após o culto, eu saí daqui um pouco mais tarde, por conta de algumas coisas que estávamos resolvendo aqui, fui embora para casa, chegando quase em casa ali, perto do supermercado Berbel, eu tenho o hábito de não andar no meio da pista, porque a pista é para dois carros, né? Um carro vai e o outro vem. Se eu ando no meio da pista, eu tiro espaço de outro. Então eu ando perto do meio-fio. E andando perto do meio-fio, graças a Deus, como diz o mineiro, por um golpe de vista, eu vi que tinha um negócio, algo, achei que fosse um cachorro, um animal, no meio-fio, e eu desviei com o carro, tirei o carro e consegui passar e parei. E a hora que eu parei, eu vi que era uma pessoa. Falei, Deus, é um homem. E eu pensei, ele estava tão quieto, tão parado, que eu achei que ele tivesse passado mal, estava ali desacordado. Aí eu fui chegando pertinho e fui falando com ele. Aí a primeira palavra que ele saiu da boca dele, ele falou assim, eu estou bêbado. Eu falei, bom, que o senhor está bêbado agora, depois do bafo, eu já entendi. Mas vamos descobrir então onde o senhor mora. Ele falou, não, me deixa em paz, me deixa quieto, quero ficar aqui. Eu falei, senhor, mas o senhor ficar aqui, pode passar um carro, pode acontecer um acidente, o senhor pode até morrer. Aonde o senhor mora? Ele falou, mas você vai me levar em casa? Eu falei, vou te levar em casa. Mas eu estou traduzindo, tá, irmão? Porque ali estava difícil de entender. Eu tinha que repetir umas 15 vezes para eu conseguir entender o que ele falava, de tão para lá de Bagdá que ele estava. Né? E eu me lembro que eu pus ele dentro do carro e fui ouvindo a história. Ele falou assim, eu moro perto de tal lugar. Né? Eu não vou entregar porque provavelmente ele pode estar ouvindo. Vocês vão depois ver o final da história. E aí eu fui entendendo mais ou menos aonde era e fui levando tal, até que eu cheguei perto da casa dele. A hora que ele viu a casa dele, aquele homem ficou muito feliz. Ele falou, ali é minha casa, parece que até o fogo deu uma melhorada. Ali é minha casa, e eu ajudei ele a descer, porque, nossa, ele não parava em pé. E aquele homem me abraçou e chorou e disse assim, você me trouxe em casa, eu estava na rua, eu não sabia como é que eu ia chegar em casa hoje, você me trouxe em casa. E aí eu falei para ele, sabe, Senhor, quem te trouxe em casa foi Jesus. E aí eu lembro que ele tirou a carteira e queria me pagar. Ele tinha dinheiro. Ele não era não é alguém que mora na rua, é alguém que teve um mau dia e bebeu demais. Inclusive quem tem o hábito de viver no bar, de viver na rua, geralmente tem um cheiro característico. Aquele senhor não, ele estava até cheirosinho, né? Muito bem cuidado, roupa limpa. Eu disse a ele, não, o senhor não tem que pagar nada, porque o que eu fiz pelo senhor é o que Cristo quer que a gente faça. Jesus já pagou na cruz, está tudo certo. E eu tive o privilégio de levar aquele senhor até a porta da casa dele, acompanhar ele entrar, né? Depois de vários abraços e vários beijos que ele me deu, né? De agradecimento. E aí ele foi para casa. E voltando, eu disse, Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, não apenas ali na igreja, ministrando a palavra, gerenciando questões ministeriais,
mas obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de servir ao Senhor com tudo que temos. Naquele momento o carro foi um instrumento de ministério, a minha vontade de ajudar foi um instrumento de ministério, mas as minhas experiências pessoais foi talvez o que mais me impulsionou a parar e ajudar aquele homem bêbado. Porque eu cheguei em casa e disse a ela, falei, Gi, podia ser meu pai. Eu sou filho de um pai alcoólatra. E eu gostaria muito que se meu pai estivesse naquela situação, alguém parasse para cuidar dele. Então perceba que tudo que Deus te dá de oportunidade para você servir a Ele com seus dons, com seus talentos e com os teus recursos, isso é ministério. Perceba que todas as mulheres também são ministras, todas as crianças são ministros, todos os idosos são ministros. Graças a Deus, na obra do Senhor, sempre há espaço para trabalho, sempre há espaço para alguém servir ao Senhor. Eu não sei se você se lembra também que na primeira semana que eu ministrei sobre o tema propósito, eu disse que Deus está nos preparando para algo além dessa vida na terra. O apóstolo Paulo chega a dizer que se a nossa esperança está apenas nas coisas deste mundo, nós somos os piores, os mais miseráveis deste mundo. Porque Deus está nos preparando para viver uma vida na eternidade, para viver uma vida num futuro certo, seguro, na sua presença. Ocorre que o que Deus quer que você faça aqui na terra, nos 60, 70, 80, 90 anos de vida, é fazer com que você treine para aquilo que você vai fazer na eternidade. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu disse que tem gente que acha que lá no céu nós vamos ficar tocando harpa, né? Gente, isso é muito chato. Música é um negócio bom, mas se você ficar só ouvindo música, enjoa também, né? Não, no céu a gente não vai tocar harpa só. Talvez toque, talvez, né? Sei lá. Mas a Bíblia nos dá elementos para entender que lá no céu nós vamos servir a Deus e servir uns aos outros, porque esse é o propósito de Deus. Mas talvez aqui na terra você já está tendo dificuldade, você está pensando, mas como que eu vou fazer, pastor? Não sei como é que eu faço para servir de fato. E a boa notícia é que Deus não apenas criou você para o serviço, mas Ele também nos deu um modelo. A Bíblia diz que Deus vem à terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e Ele então mostra para mim e para você, dizendo, olha, é assim que se faz. Jesus vem à terra e diz, olha, eu quero que vocês vejam o meu exemplo, eu quero que vocês olhem para mim, me observem e aprendam. Isso que é o que eu quero, isso é o que eu quero que vocês façam com as suas vidas. Que vocês sigam o meu exemplo. Então nós fomos criados para ser semelhante a Cristo, e ser semelhante a Cristo aqui na terra é viver uma vida de serviço. Porque Jesus serviu. Note que Mateus capítulo 20, versículo 28 está escrito. Jesus está dizendo: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Escute bem isso, porque isso é muito importante. Sua constituição pessoal, seus dons, habilidades, paixões, experiências, determinam o seu ministério.
mas é a sua atitude que determina a sua maturidade. Só pode-se dizer que alguém é maduro quando ele entende que os dons, os talentos, as habilidades que Deus nos deu são para o serviço e não para o meu próprio proveito, não para o meu próprio bem-estar apenas. É interessante isso. Porque o mundo ensina, o mundo diz que nós devemos primeiro pensar em nós mesmos. Primeiro eu preciso ver o meu lado. Primeiro eu preciso ver os meus interesses. E depois eu vejo se sobra tempo para os interesses dos outros. Isso é resultado de alguém que não entendeu o que Deus quer para a sua vida. E quando nós falamos sobre propósito, nós estamos descobrindo, Deus está nos descortinando os seus segredos. E um dos seus segredos é que Ele quer revelar a nós qual é o desejo dEle, o que Ele quer que nós façamos. Ele espera que você olhe para os seus dons espirituais, habilidades, experiências. Mas Ele espera que você pegue tudo isso e coloque a serviço do reino de Deus. Eu conheço muita gente que até entende a sua formação, até entende a sua constituição pessoal, mas ele não passa para a segunda etapa, não sobe o segundo degrau, que é o degrau do serviço. E é isso que eu quero focalizar nessa noite com vocês. Eu quero falar um pouco sobre como, na verdade eu quero iniciar, porque a gente vai concluir esse tema nas próximas semanas. Mas eu quero falar com você sobre como aprender a servir como Jesus. Você deve conhecer bastante, ou muitas pessoas, que empregam muito tempo estudando sobre autoestima, né? Sobre valor próprio, sobre significância, sobre relevância. E essas pessoas, elas na verdade querem se sentir bem consigo mesmas, mas elas estão buscando realização nas coisas erradas. Porque você não obtém valor próprio, você não obtém realização pessoal com sucesso. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer melhor do que você. Você não consegue autoestima com status. Você não obtém autoestima com sexo. Você não consegue autoestima com um salário alto. A Bíblia diz, portanto, que nós adquirimos autoestima, nós conseguimos ter um senso maior de propósito e significância com o serviço. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que vivem para servir os outros. Jesus disse que quem entregou a sua vida para servi-lo é aquele que perdeu a própria vida, mas aquele que perde a vida a encontra com Deus. Encontra sentido na vida com Deus. A gente vai perceber hoje que a maior emoção da vida é viver para ser usado por Deus. Não tem algo mais gratificante do que isso, você ter a real noção de que Deus está te usando. A coisa mais vibrante, mais significante na vida é saber que Deus está nos usando. O que é necessário, então, é a gente entender como nós podemos ser usados por Deus e aprender a servir a Jesus. E para isso acontecer, nós vamos aprender que são necessárias 3 coisas.
Hoje eu vou falar sobre a primeira delas. Mas para aprender a servir como Jesus, a gente precisa aprender que servir significa estar disponível. Servir significa estar disponível. Olha só que legal. Servir Jesus é exatamente ter o coração voltado para o outro, a ponto de se permitir ter disponibilidade para servir o outro. Porque Jesus um dia, ele estava andando no caminho e ele chega a Jericó, quando um homem cego começou a gritar para ele, e a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 20, versículo 30 e 32, que 2 cegos, na verdade, se puseram a gritar dizendo: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de nós. E o texto diz que Jesus, parando, chegou perto deles e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Se você abriu a sua Bíblia, eu gostaria, ou se você não abriu, mas você está anotando, eu gostaria que você grifasse a frase que diz: Jesus parou. Jesus parou. Se você quer ser usado por Deus, você vai ter que aprender, estar pronto para ser interrompido naquilo que você está fazendo. Você e eu precisamos estar dispostos a ser interrompido. Porque muito do ministério de Jesus, muito dos seus milagres, muito das maravilhas que ele o fez quando estava andando de um lugar para o outro, fazendo coisas, e ele parava. Pense sobre isso. Todas as pessoas que Jesus curou, o homem cego, o homem coxo, as pessoas doentes, um homem paralisado, uma criança morta, todas as situações em que Jesus interviu foram objetos de uma interrupção. Seu primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus estava numa festa, fazendo o que na festa, gente? Festejando, porque quem vai na festa vai para festejar. Você vai num churrasco para ver o fogo ali, queimar a carne, você gosta de sentir o cheiro do churrasco maravilhoso, mas comer é bem melhor. Né? Então você vai no churrasco para quê? Você vai para comer. Jesus estava na festa para quê? Para festejar. Talvez Jesus estivesse lá dançando, querido. Não sei se você sabe, Jesus curtia dançar. Judeu é um povo festivo. Estava lá, de boa, tranquilo. E aí ele é interrompido. E a mãe dele vem e diz para ele: filho, acabou o vinho. Né? Então, já no primeiro milagre que Jesus faz, ele só o faz porque alguém o interrompe e ele para. O segundo milagre foi uma interrupção no caminho da Galileia. Está escrito que Jesus parou. Sabe, muita gente gosta de seguir os passos de Jesus. Isso é importante. Mas seria muito importante também que a gente estudasse as paradas de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus, enquanto esteve aqui na terra como homem, ele continua sendo homem lá no céu, mas enquanto ele estava aqui no seu ministério público, ele era alguém extremamente relevante, importante. Tem gente que acha que é importante, não pode parar para servir os outros. E Jesus, ele parava exatamente para fazer isso, para abençoar as pessoas. A gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre isso. Refletir um pouco sobre isso. Porque quase todos os milagres que Jesus fez, ele os fez
porque ele foi interrompido, porque ele para poder atender a necessidade do outro. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 28, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Tiago vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Então uma pessoa que tem um coração de servo, de serva, ele não procrastina. Porque a procrastinação, ela é a marca de alguém que não quer se envolver. Eu vou repetir essa frase. Uma pessoa que tem um coração de servo não procrastina. Ele não deixa para depois. E essas pessoas são marcadas pela espontaneidade, pela generosidade, são sensíveis e dizem, tudo bem, vamos fazer. Eu gosto muito do lema de John Wesley, que ele dizia, faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. E o nome disso é grandeza. Isso é ser moldado para servir a Deus. Nós precisamos estar disponíveis. Deus usa quem está disponível. Deus usa quem está pronto para ser usado. Você precisa querer dar o primeiro passo e dizer, Deus, eu estou saindo do meu conforto, da minha zona de conforto, o que o Senhor quer que eu faça? Será que você tem orado sobre isso? Ou será que as tuas orações têm sido objeto apenas de petitórios sobre coisas que você quer para você? Ah, Jesus, me cura. Ah, Jesus, me dá um carro. Ah, Jesus, me dá uma casa nova. Ah, Jesus, me muda de emprego. Ah, Jesus, e faz isso e faz aquilo. Mas você está orando e pedindo, Jesus, manda a gente para eu ser usado, para eu servir essas pessoas, para eu cuidar dessas pessoas. Porque eu não sei se você já notou, mas nós estamos rodeados por pessoas feridas. E gente ferida não pode esperar. Quando chega alguém ferido no pronto-socorro, ele tem prioridade de atendimento, porque a pessoa ferida pode morrer. Em se tratando de vida cristã, nós estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda, e elas precisam de ajuda rápido, para ontem. O fato é que existem coisas que nos impedem de estar disponíveis. Tem gente que até diz, eu gostaria muito, pastor, de ser usado por Deus, eu gostaria de ter o poder de Deus em minha vida, eu gostaria de servir a Jesus, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade. Eu não consigo, não tenho tempo na minha agenda, minha vida é uma correria louca, e eu não duvido que seja. Mas a gente precisa começar a pensar neste tempo, sobretudo nesse século, que tem sido marcado pela depressão, que tem sido marcado pela ansiedade, que tem sido marcado por tantas doenças psicossomáticas. A gente precisa começar a olhar para as Escrituras e ver aonde a gente se desviou disso. Aonde a gente se desviou dos preceitos de Deus. Porque se nós estamos correndo demais e não está sobrando tempo para servir a Deus, alguma coisa está errada. Eu queria destacar aqui hoje à noite 3 elementos que nos colocam indisponíveis. 3 barreiras que nos impedem de servir a Deus. Hoje nós vamos ficar só com essas 3 barreiras. Semana que vem a gente vai terminar. Mas
A primeira barreira que nos impede de servir a Deus, e lembrando que servir a Deus é servir os outros. A primeira barreira é o egocentrismo. Egocentrismo é ter o ser no centro. É ter o ser humano no centro. É me ver primeiro do que os outros. E existe aqui uma tensão muito grande entre aquilo que até a psicologia vai dizer, né, Ellen? Que a gente precisa pensar na gente, né, para poder ajudar o outro. Mas Jesus, ele está dizendo que a gente precisa se preocupar menos com a gente e mais com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Não está dizendo que você não deve pensar em você, está dizendo só o seguinte, que você precisa pensar em você, mas sem deixar com que o pensamento sobre você ganhe um lugar de egocentrismo, de modo que você não consiga pensar no outro, de modo que você não consiga alcançar as pessoas. Porque note isso, todas as vezes que você ver diante de você, bem à sua frente, uma necessidade, ali é um sinal de Deus, é um sinal que Deus está te dando, que você pode ser usado, é uma oportunidade para você ser usado por Deus. Você está na rua, alguém te pede comida. O que é mais fácil? Levar para comer no restaurante, pagar uma marmita e dar para comer, ou dar dinheiro? O que é mais fácil? Mais fácil é não dar nada, né? Mais fácil é mandar, não tem não. Desculpa agora, só tem cartão, filho. Né? Só tem cartão. E aí o que a gente deve fazer? A gente deve ver isso como uma grande oportunidade e levar a pessoa para comer algo decente. Você sabia que com 10, 15 reais você compra uma marmita muito boa? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, vai bagunçar as minhas finanças. Meu irmão, se você trabalha e por mais que o seu salário seja um salário mínimo e você às vezes não tem nada para abençoar alguém, às vezes não vai ter 15 reais, mas você pode ter 10, você pode fazer alguma coisa, você pode até convidar essa pessoa para ir almoçar na tua casa. Lá na nossa casa na nossa rua tem sempre um moço que passa muito tarde. E eu não durmo cedo, mas às vezes é meia-noite, ele está batendo lá na porta de casa. Ele sai batendo, disparando as campainhas de todo mundo, os interfones. E aí, toda vez que ele para, ele pede dinheiro. Mas dessa vez ele estava com fome. Porque ele falou assim para mim: não, me dá dinheiro para eu comer. Eu falei: agora está tudo fechado, você não vai achar nada. Ele falou: não, mas eu estou com fome. Eu falei: você está com fome? Eu tenho comida. Você quer comida? Ele falou: eu quero. Você vai comer? Ele falou: agora. É agora. Eu falei: nossa, ele está com fome. Mas aí a gente foi lá, fez um prato para ele. Dei, mas ele saiu comendo. Uma grande oportunidade de servir os outros. Ah, pastor, mas eu dei a comida, eu dei o dinheiro, eu sei lá o que eu fiz, eu ajudei e tal. A pessoa não veio para Cristo. Isso não é um problema seu. Isso é um problema de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a minha e a sua função é servir as pessoas, de modo que elas se sintam servidas e abraçadas por Cristo. Toda vez que Deus te mostrar uma necessidade, mergulhe de cabeça e ajude essa pessoa. O inimigo número 1 da compaixão são as ocupações. Se você está anotando, isso aqui é um negócio bom para você anotar. O inimigo número 1 da compaixão são as ocupações. Porque na real, nós estamos sempre muito ocupados.
Em verdade, nós vivemos uma vida ocupada, porque a vida pós-moderna é uma vida dinâmica. Mas a gente precisa começar a nos educar nisso e a equalizar a nossa vida, porque se eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para servir. Eu não tenho tempo para servir porque eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos, eu tenho as minhas ambições. E sabe qual que é o problema? Quando a gente vive assim, a gente pendura um aviso no nosso peito, um aviso de não perturbe. Não sei se você já foi em algum hotel, ficou em alguma pousada, quando você não quer que as donas lá entrem para limpar, né? Ou quando você quer dormir até mais tarde, tem uma plaquinha que você pendura lá escrito assim, não perturbe. E quando a gente não tem tempo para as pessoas, a gente está com uma placa gigante no peito escrita, não me perturbe, não perturbe meu coração, porque eu tenho meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos, eu tenho que cuidar da minha vidinha. Eu tenho que cuidar aqui dos meus planos. Não me perturbe com as necessidades dos outros. Quando na verdade o verdadeiro servo, a verdadeira serva, eles não se importam em ser interrompidos. Se você tem realmente um coração de servo, realmente um coração parecido com o coração de Jesus, você não vai se importar com as interrupções, porque o que importa não é mais a sua agenda, e sim a agenda de Deus. O que importa não é o seu querer, é o querer de Deus. E quando você então entende isso, você passa a se levantar pela manhã e dizer, ok Deus, o Senhor quer colocar alguém na minha vida hoje, se o Senhor quiser faça isso, porque eu estou pronto. Eu estou pronto para servir. Quero lembrar todos os milagres que Jesus fez. Ele o fez, na maioria das vezes, porque ele foi interrompido. Deus às vezes não está te usando, porque você não se permite ser interrompido. Amém? Segunda barreira, a primeira é o egocentrismo, a segunda barreira é o perfeccionismo. Essa é uma outra barreira, porque para sermos usados por Deus, a gente acha que tudo tem que estar perfeito. Perfeccionismo é o quê? É querer que tudo esteja no lugar. É querer que tudo esteja absolutamente correto. Quando tudo estiver então correto, quando todas as coisas estiverem em ordem, em seu lugar, então aí eu vou servir. Isso é interessante, porque Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, vai dizer que se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca fará nada na sua vida. Numa outra versão diz assim, quem fica olhando o vento, nunca vai semear. O perfeccionismo nos cerceia, nos impede de servir a Deus, porque servos verdadeiros, servos semelhantes a Cristo, fazem o melhor que podem, com o melhor que têm, para Cristo hoje. Não é amanhã. Eles não esperam. Tem gente que acha que para servir a Deus, na igreja, no ministério, tem que estar tudo certo. Primeiro que se você pensa assim, coitado de você, que pensamento juvenil que você tem, porque ninguém é assim. Ninguém está com tudo no lugar. Essa é a grande realidade. Perceba que muitas pessoas cultuam o critério da excelência. E quando eu falo excelência, é o critério que pensa da seguinte maneira: bem,
se você não pode fazer um serviço de primeira, então é melhor você nem tentar. Isso é um culto à excelência, e isso é um grande erro. Mas aqui na INCP, na nossa igreja, nós não temos essa cultura. Muito embora nós primemos, sim, por coisas excelentes, mas a nossa cultura, aqui, nós praticamos o princípio do melhor possível. Do melhor que nós podemos dar. E o princípio do melhor possível diz que não é necessário ser perfeito para obter a bênção do Senhor. Isso aqui é lindo, porque é uma grande verdade. Se Deus usasse somente pessoas perfeitas, escute isso. Se Deus usasse apenas pessoas perfeitas, o que poderia ser feito desse mundo? Nada. Zero. Porque nós somos um bando de desajeitados. Você já leu lá em Gênesis como é que foi a coisa? Já viu como é que era Moisés? Tem gente que meio que endeusa os personagens bíblicos. Como que era Abraão? Não eram pessoas perfeitas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha lá, leia a história, vê a biografia do homem. Homens extraordinários, pessoas extraordinárias, mas pessoas que eram extraordinariamente imperfeitas também. Pessoas que tinham suas debilidades, as suas dificuldades. Porque a realidade da vida é que todos nós, sem exceção, cometemos faltas. Todos nós falhamos, todos nós erramos, temos deficiências. Mas sabe de uma coisa? Deus usa cada um de nós, mesmo a despeito das nossas falhas. Sabe por quê? Porque Deus não usa pessoas perfeitas. Por um simples motivo. Porque pessoas perfeitas não existem. O que existe, como eu disse, é um bando de gente desajeitado, tentando se acertar e buscando uma vida melhor em Deus. Deus usa gente normal e os anormais. Às vezes eles usam mais os anormais do que os normais. Essa é uma grande realidade também. Mas o que eu quero dizer com isso? Não espere as condições perfeitas para você servir a Deus. Talvez você vai servir a Deus ainda tendo alguns maus hábitos. Ainda tendo algumas situações que podem melhorar na sua vida. Isso não é problema. Eu cresci dentro de um arraial evangélico, em que, gente, nem no púlpito, o povo da igreja não podia subir no púlpito, porque era terra sagrada, terra santa, entendeu? Pecador não podia subir no púlpito. Que bobeira, que bobagem. Isso aqui é apenas um lugar que a gente sobe para ficar um pouquinho mais alto para vocês nos enxergarem melhor. Não, pastor, porque para fazer alguma coisa na igreja tem que estar com tudo em ordem, irmão. Se for desse jeito, vamos baixar a porta, fecha tudo, vamos embora, cada um vai cuidar da sua vida, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Todos nós estamos buscando a perfeição. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, porque a palavra perfeição nas Escrituras está ligado ao conceito de nós estarmos cumprindo o nosso propósito. É a palavra teleios no grego, que é cumprir o propósito. Então Deus vai usar quem? Deus vai usar quem está disponível, e às vezes quem está disponível é gente imperfeita. Então, abandone o perfeccionismo.
Porque o perfeccionista dentro da igreja de Cristo, ele além de se atrapalhar, ele atrapalha o outro. Porque ele não faz e não quer que o outro faça. Ele não faz e bota defeito no que o outro faz. Já percebeu? Ele reclama do irmão que tem lá um problema, seja ele qual for, que está trabalhando na igreja, que está servindo ali no ministério, que está ali de repente, sei lá, na porta, ou está cuidando de alguma coisa aqui na construção, não sei. Reclama, mas ele mesmo não vem fazendo nada para ajudar. Então o perfeccionista, ele além de se atrapalhar, porque ele não se vê como alguém que Deus pode usar, ele reclama e atrapalha o serviço do outro, que está fazendo com amor. Então, a primeira barreira é o egocentrismo, a segunda barreira qual que é? Perfeccionismo. A terceira barreira que nos trava, que nos impede de servir a Deus, é o materialismo. E é aqui talvez que a porca torça o rabo de uma forma mais assim torcida para alguns. Materialismo é a terceira coisa que nos impede de ficarmos disponíveis para Deus. Nós lemos na Bíblia, em Lucas capítulo 16, versículo 13, que nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo isso, ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí então, eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia a palavra, ou as palavras, não podem. Jesus fala assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao diabo. É interessante que Jesus ele nos ensina que a gente precisa decidir na vida se a gente quer ser rico ou se a gente quer ser abençoado. É isso mesmo que eu falei, tem diferença. Quando nós aceitamos a vida de Cristo em nós e quando nós somos salvos, a gente precisa tomar uma decisão. Se nós vamos lutar para sermos ricos aqui na terra, ou se nós vamos viver uma vida para sermos abençoados. Eu estou dizendo que vocês têm que perguntar qual é a prioridade número 1 da sua vida. Porque não pode servir a Deus e ao dinheiro. É impossível. É impossível. Se você não pode servir a Deus e ao dinheiro, isso significa que você precisa tomar uma decisão de quem vai ser o teu dono, quem vai ser o teu senhor. Que se você ficar ocupado demais com as coisas da terra, você não vai ter tempo de cuidar das coisas de Deus, e cuidar das coisas de Deus é cuidar das pessoas, e isso é um problema. Isso é um grande problema. A decisão mais importante que eu e você podemos fazer na vida, quando nós nos tornamos um discípulo de Jesus, é: eu vou trabalhar pela construção do reino, ou eu vou trabalhar para juntar riquezas na terra. Note isso. Eu não estou pregando aqui que todo mundo tem que ser pobre. Eu não estou pregando aqui que todo mundo tem que viver, não pode alcançar um nível de riqueza. Não estou dizendo isso, porque se Deus quiser te dar riqueza, Ele vai dar e ninguém vai impedir. E ter dinheiro é bom? É maravilhoso ter dinheiro. Eu não sei como é que é não, mas deve ser bom pra caramba, entendeu? Não se preocupar muito com esse negócio, tem dinheiro, né? Mas a palavra de Deus diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estais contentes. Gente, a Bíblia, ela quebra os paradigmas do mundo.
Se Deus quiser fazer de você alguém rico, Ele vai fazer com o tempo que você tem servindo as pessoas. Porque você não vai levar a tua riqueza para o céu. Não, ninguém leva a riqueza para o céu. Sabe o que a gente leva para o céu? A gente leva o nosso caráter. O caráter a gente leva para o céu. Então coloque isso em primeiro lugar. Deixe de cuidar apenas dos teus interesses, apenas da tua vida, e comece a cuidar das coisas de Deus, comece a cuidar das pessoas. Comece a se tornar então uma pessoa relevante na sociedade. Pare para pensar que se o seu trabalho está impedindo você de desempenhar qualquer tipo de ministério, você precisa fazer alguns ajustes. Vou repetir, eu tenho dito isso desde quando assumi como pastor titular desta igreja. Se o teu trabalho está impedindo você de servir a Deus, de doar seu tempo para Deus, para as coisas dele, para cuidar de gente, para servir pessoas, você precisa rever o seu trabalho. Você precisa rever a sua vida. Amém? Então hoje, nós descobrimos o nosso quarto propósito, que nós fomos moldados para servir a Deus. A gente aprendeu que servir a Deus significa estar disponível, e a gente aprendeu que existem 3 barreiras que nos impedem de estar disponíveis. Que a primeira delas é o egocentrismo, a segunda delas é o perfeccionismo, e a terceira delas o materialismo. Amém? Nós vamos parar aqui. Na semana que vem a gente vai dar continuidade. Eu quero falar sobre mais 2 pontos importantes do que significa o serviço a Deus. E eu gostaria então nesse momento de orar com vocês, mesmo assentados, vocês nas suas casas, onde quer que vocês estejam. Se você puder agora fechar os teus olhos e curvar a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai de amor, tua palavra pregada nessa noite, ela fala de uma maneira muito poderosa ao nosso coração, sobretudo porque ela vem na contramão daquilo que o mundo tem pregado às nossas vidas. Deus, nós vivemos um tempo em que há muitos cristãos que escolhem viver um evangelho compartimentado, que escolhem porções das Escrituras que são muito boas para eles, e se esquecem de tantas outras, porque estas outras porções das Escrituras ofendem, ferem as suas próprias vontades. E a minha oração é que o Senhor entre nestes corações e que haja poder nesta pregação, de modo a transformar vidas. Pai, que o seu Espírito nos chame pela palavra a responsabilidade de servir as pessoas, de organizar a nossa vida profissional, familiar, para que sobre, ou não sobre, a palavra não é uma boa palavra, mas para que tenhamos tempo para inserir na nossa vida cotidiana uma vida de serviço, uma vida ministerial. Que eu vou servir ao Senhor com os dons e talentos que o Senhor nos deu, servir com as nossas experiências, servir com as nossas paixões, servir com as coisas que nós gostamos, servir a Deus com os nossos recursos, sejam eles muitos ou poucos. Nos ajuda, Senhor, porque essa palavra, sobretudo nessa noite, é uma palavra que traz um pouco mais de sal, talvez, à vida de uns e de outros. Que essa palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. E que nós possamos, então, nos encontrar com o Senhor, semelhantes ao Cristo
que nos deu o exemplo de não nos importar em ser servidos, mas nos esforçar por servir os outros e assim viver uma vida coerente com a tua vida. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos pela palavra e agradecidos também por tudo que o Senhor tem nos dado nesta oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.